A paz do Senhor aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia de domingo, 6 de fevereiro de 2022, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, cujo tema neste trimestre é a supremacia das Escrituras. E hoje chegamos na lição de número 6, que fala sobre a Bíblia como um guia para a vida. Então nós vamos ler o Salmo 119, versículos 97 a 105, que vai nos dar a base para o nosso estudo nesta oportunidade. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 119, verso 97. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus orientação no estudo desta lição tão importante. A Bíblia como guia para a vida. Ou seja, não é apenas algo histórico, trata também da salvação da nossa alma, da vida eterna, mas há orientações práticas para a vida nesta terra. E é isso que vamos estudar hoje. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, pedimos da tua graça, Senhor. É pelo teu Espírito Santo, Senhor, que ao meditar na tua palavra, temos entendimento da tua vontade para a nossa vida, Senhor. Nos dá crescimento espiritual, Senhor, pois precisamos da tua sabedoria, Senhor, sabedoria que vem do alto para iluminar os nossos caminhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Tiago, ele fala lá na sua epístola, no primeiro capítulo, o verso 21, por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, Tiago dá uma instrução muito clara. Recebam a palavra de Deus com mansidão, ou seja, aceitem a orientação de Deus, porque essa palavra, uma vez enxertada nos nossos corações, ela pode salvar as nossas almas. Na nossa lição de hoje, nós vamos ver 3 coisas. A Bíblia é um alicerce para a vida. Segundo, a Bíblia nos torna pessoas sábias. E terceiro,
a Bíblia nos torna prudentes. Por que a Bíblia é um alicerce para a vida? Porque a palavra de Deus é a base, é realmente um alicerce. Nós sabemos que as construções, elas são fundadas em cima de um alicerce. E se o alicerce não for bom, a construção ela desmorona. Então a nossa vida tem a mesma construção. O que você está colocando como alicerce da sua vida? Alguns colocam o dinheiro, outros colocam o amor. A recomendação na Bíblia Sagrada é que a palavra de Deus é que deve ser o alicerce para a sua vida. Jesus falou de duas pessoas, uma que construiu a sua casa na areia e a outra que construiu a sua casa na rocha. Quando veio o vento, a tempestade, a que estava construída na areia desmoronou, mas a que estava na rocha permaneceu firme. Certa feita, Jesus estava com os discípulos, os apóstolos, e muitos o tinham abandonado. E ele pergunta se aqueles apóstolos também não queriam ir embora. E Pedro responde, como podemos ler lá em João 6:68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então Pedro reconheceu que não tinha outro caminho na vida. Alguns buscam o caminho na filosofia, na psicologia, mas esses alicerces eles não são sólidos. Pedro reconheceu que só Jesus tinha palavras de vida eterna. E a palavra de Deus é luz. Em 2 Pedro 1:19, podemos ler, e temos muito firmemente a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumine o lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então o que Pedro está dizendo é, olha, fiquem atentos, vocês fazem bem em ficar atentos, porque a palavra de Deus é como uma luz que ilumina um lugar escuro até que o dia amanheça. Então, a palavra de Deus vai iluminar a nossa vida por todos os dias, até que a estrela da alva apareça em vossos corações, ou seja, quando terminarmos a nossa carreira e nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Uma terceira coisa que vemos aqui da palavra de Deus ser um alicerce para a vida é que a palavra de Deus é imutável. Marcos, lá no capítulo 13, no versículo 31, ele diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus ela é atemporal. Desde o tempo de Adão e Eva,
em que Deus lançou a sua palavra, até o final dos tempos, ainda tempos futuros, que nós vemos as profecias do livro de Apocalipse, nós vemos que a palavra de Deus não muda, as culturas mudam, os povos mudam, as línguas mudam, os costumes mudam, mas a palavra de Deus é imutável, então ela é orientação para a nossa vida em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer cultura. Precisamos ter isso muito firme, porque é muito comum hoje querer adaptar a palavra de Deus à cultura vigente. Então, temos aí as práticas politicamente corretas, como o feminismo, e essas coisas vão entrando na igreja, mudando a palavra de Deus. Não é essa a orientação bíblica. E essas coisas vão da sociedade, vão penetrando dentro da igreja e, de repente, você já não reconhece mais a igreja, porque os costumes do mundo entraram dentro da igreja. Não. A palavra de Deus é imutável. O que era válido para Adão e Eva é válido para nós hoje. A segunda parte da nossa lição, ela fala sobre a Bíblia nos tornar pessoas sábias. Então, quando se fala de sabedoria na Bíblia, se fala de uma sabedoria espiritual. Não é aquela sabedoria do mundo, conhecer, ter muita literatura, versado em muitas línguas. Essas coisas têm o seu valor, mas o conceito de sabedoria na Bíblia é diferente. Lá no livro de Provérbios, o livro escrito por Salomão, capítulo 4, verso 5 a 8, diz assim: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Então, Salomão está falando acerca da palavra de Deus, da sabedoria divina. Adquire isso. Não a abandones e ela vai te guardar. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que quando nós falamos em pecado, falamos em castigo divino, as pessoas pensam que Deus é um Deus irado e que condena as pessoas se não andarem de acordo com a sua palavra. Não. A palavra de Deus diz que nós já nascemos em delitos e pecados. A nossa conduta é errada desde o princípio. Então a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, ela vem para nos consertar, para nos orientar, para nos salvar, para nos dar uma vida eterna e para nós termos uma vida correta aqui na Terra. Então, fazer a vontade de Deus me livra da condenação, me livra de atos maus, me livra de praticar a injustiça, me livra de ser uma pessoa sem misericórdia. É isso que precisamos entender. A Bíblia nos torna pessoas sábias, porque Deus é a fonte da sabedoria. Provérbios 2 e 6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria,
Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então é Ele que conhece todas as coisas, conhece o coração do homem. Então, quando eu quero consultar alguma coisa, quero saber alguma coisa acerca da vida, sobre o proceder dos meus passos, eu tenho que procurar com ansiedade na Bíblia Sagrada, com zelo, e lá eu vou achar a resposta para agir com sabedoria. Provérbios 1:7 diz que o temor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então nós vemos a humanidade rejeitando a Cristo e rejeitando a sabedoria de Deus, buscando a sabedoria do homem. Aqui Salomão ele dá um conselho, olha, tenha temor de Deus. Ter temor de Deus é andar segundo a sua vontade. Não é medo. Eu tenho medo de ser condenado. Não. Eu tenho temor de Deus. Eu sei que Ele é o princípio da sabedoria. Então eu vou andar de acordo com a sua orientação. E aí a minha vida vai ser beneficiada pela sabedoria. Provérbios 4:7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. A terceira parte da nossa lição vai falar sobre a Bíblia, prudência para a vida. Qual é o conceito de prudência na Bíblia? Lá em Provérbios responde, Provérbios 16:21. Os sábios de coração serão chamados prudentes, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, o sábio de coração, quem é o sábio de coração? Aquele que tem temor ao Senhor. E quem tem temor ao Senhor? É aquele que obedece os mandamentos de Deus, que medita de dia e de noite na palavra de Deus, que anda segundo os preceitos de Deus. Então, esta pessoa é uma pessoa prudente. Os justos, ou seja, a igreja, é prudente, ou pelo menos deveria ser. Lá em Provérbios 4:18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a tendência de uma pessoa que aceita Jesus como Salvador e que se dedica ao estudo da palavra de Deus e à prática desta mesma palavra, se torna uma pessoa prudente. E os caminhos desta pessoa é comparado aqui como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais até ser dia perfeito. Ou seja, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o crente vai amadurecendo na sua fé, vai se tornando uma pessoa mais prudente, mais sábia, mais tolerante, mais cheia de misericórdia e de bondade. E a sua vida vai sendo abençoada e a vida daqueles que estão ao seu redor. Esses são os benefícios da prudência. Provérbios 12:16 diz assim: a ira dos insensatos se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Então o prudente ele não vive se irando à toa, não se manifesta a sua ira diante das pessoas, ele vai guardando, vai ponderando, e aí ele tem uma vida mais tranquila, mais sábia, mais cheia de paz, abundante na obra do Senhor. Para nós concluirmos, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Se os irmãos repararam, eu li aqui muitos textos do livro de Provérbios. O livro de Provérbios
escrito por Salomão, é considerado o livro da sabedoria. E eu recomendo que os irmãos leiam este livro. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Eu tenho a prática de ler um capítulo por dia do livro de Provérbios. No mês de 31 dias, você lê todo o livro. Quando é um mês como agora de fevereiro de 28, um dia, ou 2 dias ou 3 dias, você lê ao invés de 2 capítulos. E quando chegar no final do ano, você terá lido o livro de Provérbios 12 vezes, com a maior facilidade. A leitura rápida, um capítulo lê-se em poucos minutos, e aí você gasta mais alguns minutos na meditação sobre o que você leu. Pegue um versículo, procure uma outra tradução. Sei lá, por exemplo, falamos da prudência, não é? Então procura na Bíblia Sagrada tudo sobre prudência. Hoje nós temos muito recurso na internet. Eu uso o site da Chamada da Meia-Noite. É www.chamada.com.br, tudo letra maiúscula. www.chamada.com.br. E lá tem a Bíblia. Você abre no tópico lá da Bíblia e você coloca lá, por exemplo, a palavra prudência e aparece todas as referências bíblicas com prudência. Então é muito facilzinho de estudar a Bíblia hoje, de estudar um assunto. Essas ferramentas permitem que a gente tenha uma concordância bíblica rapidinho. Você pode pôr um versículo lá, escreve lá Provérbios 4:18, aparece na mesma hora Provérbios 4:18. Coloca a palavra prudência, aparece todas as referências bíblicas que tem a palavra prudência. Então dá para você meditar na Bíblia. Coisa gostosa, tremenda e que é luz para o seu caminho. Que Deus possa abençoar você no estudo que eu recomendo deste livro de Provérbios. Vai ser muito útil para a sua vida prática. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui diante da tua palavra, Senhor, pedimos pela tua graça, Senhor, que tu abençoes todos os ouvintes e praticantes da tua palavra, Senhor. Ajuda-os a entender as profundezas do livro de Provérbios, os ensinos da tua palavra, Senhor, para que haja um enriquecimento espiritual, um crescimento, e os teus servos possam dar fruto para a vida eterna. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.